retomando os trabalhos dessa tarde, convidamos o aspirante Eduardo para realizar a apresentação de seu artigo intitulado Normalização da Tecnologia Multicamadas para Gás. Boa tarde a todos, sou aspirante Eduardo, e como podem ver ali, acabei sendo pego um pouco de surpresa, né? Estava programado para o dia 17, mas vamos aqui hoje falar sobre a normalização de tecnologia multicamadas para gás, os segredos por trás das paredes. Imagine os senhores que até uns 20 anos atrás, mais ou menos, só existissem tubulações metálicas para executar sistemas prediais de gás canalizado, né? Então, para chegar no resultado desse daqui, primeiramente, chegavam lá as tubulações, elas vinham em formato de tubos pré-definidos, né? Meio que amarrava assim, a disponibilização, a venda desse material. E, posteriormente, precisava estar sendo feito o quê? Está sendo medido esses tubos para adaptar ali nos traçados que foram projetados. Depois tem que cortar aqueles tubos do tamanho que seria necessário. Depois fazer ali a junção, né, através de solda e tal. Um trabalho bastante moroso, assim, exigia uma técnica, bastante tempo para a execução desses sistemas, né? Mas, depois, com o decorrer dos anos, assim, imagina se existisse um tipo de material que ele pudesse ser distribuído em forma de rolo, de forma que viesse de 25, 50, 100, 200 metros, e que você comprasse aquilo e pudesse depois estar cortando aquilo ali com um tipo de alicate específico, tipo esse daqui, ó, que parece um arara azul, e depois disso eu pudesse moldar aquela tubulação do jeito que eu quisesse com as próprias mãos. E para chegar no resultado como esse, sem ter aquela necessidade de estar fazendo aquele monte de junta, de estar soldando tudo aquilo, aquela trabalheira toda. Então, depois disso, as poucas conexões que fossem necessárias, tivesse um tipo de alicate específico, que é só encaixar, apertar o alicate e pronto, está feita a conexão. Então, pessoal, surgiu esse tipo de tecnologia no mercado, que se chama tecnologia multicamadas para gás. É basicamente composto do quê? De uma camada interna de polietileno, um tipo de plástico, que tem uma camada de adesivo entre ele e uma camada de alumínio, que é uma camada intermediária, né? Uma alma de alumínio, que ela garante a rigidez ali, mantém o formato do tubo do jeito que a pessoa molda ali com a própria mão. E depois tem ali uma outra camada de adesivo que vai colar numa outra camada externa de polietileno também, que vai ter uma função ali de estar fazendo a vedação do sistema, né? Pois bem, esse tipo de tubulação está previsto na atualização da IN 08 desse ano, que foi editada ali em janeiro. Basicamente, o que traz no texto? Que ali nas redes primárias de gás, elas devem ser utilizadas somente em redes externas às projeções verticais das edificações, que tem que ter uma caixa de inspeção na transição entre o sistema multicamadas e o outro sistema do qual vai adentrar na edificação, que tem que estar enterrada a 60 centímetros de profundidade, e também ela proíbe ali que essas tubulações sejam instaladas de forma aparente ou aérea nas redes primárias de gás canalizado. Nas redes secundárias, ele já fala que as tubulações multicamadas devem ser embutidas no contrapiso da laje, que só pode ter trecho vertical, envelopado e embutido nas paredes, não pode ter, de maneira alguma, trecho horizontal nessas paredes, que a conexão com a válvula de corte no ponto de consumo tem que ser em material metálico, e também não sendo permitida a instalação dele no teto ou de forma aparente também,
Não pode. Mas quais seriam os fundamentos que embasaram esses requisitos que foram definidos na IN 08? Essa é a grande questão e o grande objetivo desse trabalho aqui, apresentar quais foram as razões dos requisitos que foram definidos. Basicamente, a metodologia utilizada foi na revisão bibliográfica, envolvendo ali fundamentos de termodinâmica, transferência de calor, mecânica, físico-química, e também com base no que dizem normas estrangeiras e internacionais referentes a esse tipo de tema especificamente. E também foram abordados ali, trazidos alguns resultados de trabalhos científicos que foram realizados referente aos sistemas multicamadas para gás. Então, como resultados, basicamente, posso dizer que os sistemas multicamadas estavam soltos ali no mercado e a IN 08 ela surge como uma forma de dar uma proteção para os sistemas multicamadas quanto à temperatura, 3 fatores: temperatura, radiação ultravioleta e impactos e esforços mecânicos. Então, vamos tentar detalhar um pouquinho cada um desses agentes ali, como é realizada essa proteção pela IN, né? Quanto à temperatura, analisando aqui uma escala térmica, né, os sistemas multicamadas eles são fabricados para trabalhar até uma temperatura de operação de 60 graus Celsius. Isso está muito mais associado com a solubilização do polietileno com o fluido que ele transporta. E não, o foco não seria aqui a proteção térmica, né? Mas já garante um nível de proteção térmica bastante elevado, porque se a gente for ver a temperatura de fusão do polietileno, ou seja, a transformação dele do estado sólido para o estado líquido, ela vai estar ali na faixa de 115 a 135 graus Celsius, dependendo do tipo de polietileno que é utilizado. Então, basicamente, ele é um fator de proteção de 2 vezes, né, para garantir essa proteção térmica ali. Já o alumínio, que é o componente ali do interior do tubo, né, a camada intermediária, a temperatura de fusão dele já é bem mais elevada, é ali na ordem de 660 graus Celsius. Então, o fator limitante ali seria realmente o polietileno, né, o plástico referente ao agente agressor, que seria uma temperatura elevada, que em incêndios confinados, a gente sabe que pode chegar sei lá, até aproximadamente 1000 graus Celsius, um pouco menos, um pouco mais. Mas, no caso, então, a gente sabe que aqui o fator limitante é o polietileno. Referente a isso, o tenente Cavalazzi, ele realizou alguns estudos que ele simulou alguns tipos de instalações do sistema multicamadas e ele simulou também um incêndio real dentro do espaço confinado ali. Então, basicamente, no trabalho dele, ele verificou que a tubulação instalada de forma aparente aérea, ela, intuitivamente, todo mundo já imaginaria, né, vai derreter o plástico e aí disso decorreriam 2 problemas principais: o vazamento de gás para dentro do local que está sendo incendiado e também o efeito de pingo de fogo, né, que estaria podendo passar, propagar o incêndio com novos focos através dos pingos que caem pegando fogo. Então, por isso que a IN 08 não permite que as tubulações multicamadas sejam instaladas de forma aparente ou aérea. Ela permite o quê? Que sejam instaladas embutidos na parede ou no contrapiso. Então, numa das outras configurações de montagem do sistema multicamadas do tenente Cavalazzi, ele verificou que a alvenaria ela foi capaz de garantir uma proteção térmica da tubulação, de forma que a sua estrutura se mantivesse intacta, né? Pelo menos aqui do corpo. E mais para frente vou explicar por quê, pelo menos, eu disse aqui, pelo menos aqui do corpo. Então, basicamente, no experimento do tenente Cavalazzi, ele fez a medição da temperatura do incêndio que foi colocado e surgiu esse gráfico de temperatura aqui. A temperatura atingiu ali mais ou menos uns 430 graus Celsius a 70 centímetros do piso, né, na atmosfera incendiada. Então, dali a gente pode tirar que o polietileno ali do sistema multicamadas, ele começou a ser derretido
teoricamente, cientificamente, a partir de 9,5 minutos do incêndio, né? E aí eu pensei assim, poxa, que legal, está acontecendo isso ali na atmosfera, mas e dentro da parede? Como é que aconteceu essa proteção, né? Mais especificamente, como é que variou a temperatura dentro da parede? E aí eu peguei um software, o Transcal, que foi elaborado ali pelo Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, que é um software gratuito, porém de bastante qualidade, e simulei o que estaria acontecendo ali dentro, né? Basicamente, para encurtar a história, a cada centímetro de parede, em relação à fonte de calor, eu obtive esses valores de temperatura, né? Então, a tubulação multicamadas ela estaria instalada pelo menos a 2 centímetros de espessura da face exposta à fonte de calor, e, nesse caso, ela não atingiria a temperatura ali naquele ponto. Essa curva aqui, ó, ela é referente a 2 centímetros de profundidade. Então, ela não atinge ali a temperatura de fusão do polietileno, que começaria a ser de 115, variando até 135. Né? E por isso que manteve a integridade física da tubulação multicamadas dentro da parede de alvenaria. Então, basicamente, a explicação científica para isso seria essa variação térmica aqui, né? Como a gente pode ver. E não atingiu a temperatura de fusão, derretimento do plástico, mas atingiu ali a temperatura de operação do sistema multicamadas, né, a máxima temperatura de operação, que seria 60 graus Celsius. Isso foi ocorrer mais ou menos ali em 19 minutos de ensaio. E aí o pessoal pode perguntar, mas é meio exagero, né, ter que ficar exigindo isso e tal. Aí vamos lá para a Europa, lá para os países mais desenvolvidos, né? Vamos ver o que a norma italiana sobre o sistema multicamadas diz sobre isso. Tem que ter um embutimento mínimo para o sistema multicamadas de 20 milímetros em argamassa de cimento em ambientes internos, leia-se rede secundária de gás, e de 30 milímetros onde haja um risco elevado de incêndio, ou seja, coadunando com o gráfico que está aqui exposto, né? 2 centímetros, 3 centímetros aqui em azul. E a IAIN, ela também, nas redes secundárias, ela exige que seja embutido na parede e no contrapiso, só que não define um embutimento mínimo. Só que isso para a gente não é muito problema, porque o padrão construtivo da construção civil brasileira, ele vai garantir isso, né? Porque vai ter o sulco feito na parede, aí vai ter a colocação da tubulação, aí vai ter a camada de preenchimento, depois vem a camada de reboco, muitas vezes vem alguma peça cerâmica para revestimento, isso já é suficiente para garantir aquele recobrimento mínimo. E outra também, não teria como o vistoriador, ali no momento da vistoria, estar medindo, não, tem 20, tem 30 milímetros, então deixou aqui para ser uma coisa mais prática, né? E cabível, assim, de a gente mesmo estar podendo verificar. Nas redes secundárias é proibido no teto, mesmo se for embutido, né? E isso vem do quê? Aqueles gráficos que eu apresentei, eles são referentes à temperatura de 70 centímetros do piso, que é uma coisa mais baixinha, assim, né? Só que no teto a temperatura é muito mais elevada. Aqui a gente pode ver que no ensaio do Tenente Cavallazzi chegou a 700 graus Celsius, ali a 2,70, 2,80 de altura. Então, aquela temperatura ela já seria muito mais elevada, e mesmo a proteção térmica da argamassa ali, da alvenaria, ela não seria capaz de dar uma proteção adequada, né? Então, por isso que se proíbe que no teto tenha uma tubulação multicamadas instalada. Nas redes secundárias, a IN 08, ela fala o quê? Que tem que ser embutido no piso e proibido nos trechos horizontais de parede. Isso por quê? Praticamente para reduzir a probabilidade de ter um trecho da tubulação passando bem pertinho ali da fonte de calor. Então, aqui, vamos avaliar essas duas configurações de montagem. Aqui eu tenho, nos quadros de cima, uma vista em planta, e nos quadros de baixo, uma vista em perfil. E aqui passando pela parede, e aqui passando
somente no piso, né? E depois ela chega no ponto de consumo e sobe. Isso daqui é o que atende à norma atual. Se estiver passando horizontalmente na parede, então ela vai entrar aqui, vai passar até chegar lá num fogão, num aquecedor a gás, alguma coisa assim. E, geralmente, os incêndios, né, nesses locais, numa cozinha, assim, alguma coisa, não vai acontecer aqui no meio do cômodo, né, onde é que só vai ter, basicamente, o piso. Vai acontecer onde? Próximo das paredes, ali onde vai ter uma geladeira, onde vai ter um fogão, onde vai ter um armário. É basicamente ali onde que ocorrem os incêndios, né? Então, se a tubulação estivesse passando ali, ela estaria mais próxima da fonte de calor e também numa altura mais elevada, onde a gente sabe, né, que devido ao gradiente térmico dos incêndios, vai ter uma temperatura mais elevada de acordo com a altura, né? Quanto mais alto, maior a temperatura. Já, se estiver passando só pelo piso, primeiro já tem ali a proteção térmica mais elevada do piso, que muitas vezes vai ter uma cerâmica, alguma coisa assim. E também, muito mais baixo a instalação, vai estar menos sujeita às temperaturas mais elevadas de alguns incêndios, né? E quando não for mais possível, a tubulação chegou aqui, tem que chegar lá em cima, aí ela vai ter que subir de qualquer jeito, mas minimiza o trecho que estaria exposto a esse possível incêndio, né, em ambientes internos. Então, por isso que tem que ser embutida no piso e proibido horizontal na parede. Um ponto bastante relevante que tem que se levar em conta, principalmente os vistoriadores, ficar atento com isso, é que nos terminais ali, onde é feita a conexão da rede com os aparelhos de consumo, esses pontos terminais eles não podem ser feitos com materiais plásticos. Por quê? Mais uma vez, Tenente Cavalazzi ajudando a IN08 a evoluir. Como eu disse anteriormente, a alvenaria ela é capaz de garantir a proteção do corpo da tubulação, porque ela está escondida ali atrás. Só que em algum momento essa tubulação tem que sair, tem que dar a cara para que seja feita a conexão. E é nesse momento que ela acaba ficando exposta. Então, se ela for de material plástico, ela vai sofrer os efeitos danosos da temperatura. Então, ele verificou, através aqui de um manômetro instalado na tubulação, que houve perda de pressão na tubulação, depois de ter passado por aquele aquecimento. Então, não pode ser instalada com material plástico. Tem que ser, obrigatoriamente, uma conexão com material metálico, dessa forma aqui. Que é uma coisa para o vistoriador visível, né? Chega lá pertinho da parede, dá uma olhada, material plástico aqui na bordinha, então pode. Tira, bota metálico. Simples assim. E, mais uma vez, exagero, nossa. Então, vamos subir lá para a Europa, vamos ver com o Ente Nazionale Italiano di Unificazione e também com a Austrália, Nova Zelândia, o que eles falam sobre isso, né? Peças terminais de conexão no ponto de consumo devem ser compostas de materiais metálicos. IN08, a conexão com a válvula de corte no ponto de consumo tem que ser material metálico. Está coadunando uma coisa com a outra. Então, basicamente, quanto à temperatura, era isso que eu tinha para falar. Vou tomar só uma água aqui para molhar o bico. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre esforços mecânicos e impactos. O que eles têm a ver com tubulação multicamadas para gás, segundo a IN08. Basicamente, na mecânica dos solos, a gente tem essas figuras aqui que resumem um pouco do que é a mecânica dos solos, né? Então, se tiver uma carga aplicada sobre o solo, ela vai gerar uma tensão no solo que vai variar desse jeito, vai aumentando em área quanto mais fundo, e a intensidade vai se diluindo lateralmente. E aqui, conforme a redução, né, de cada ponto. E aqui seria o chamado bulbo de tensões. O que é isso aqui? Bulbo de tensões é o famoso ligue os pontos. Que pontos? Os pontos que tiverem o mesmo valor de tensão.
Então, tudo que está passando nessa linha aqui tem 0,8 dessa tensão que é aplicada aqui em cima. Beleza, essa é a teoria inicial que a gente precisa. Para facilitar um pouco os cálculos, a mecânica dos solos é uma coisa, como é que eu vou dizer, não é tão exata assim, né? É muito complexa. Admite-se basicamente que a tensão aplicada ela seja inversamente proporcional à profundidade variando com a área, né? Então, quanto maior a área, tal, vai reduzindo a tensão. Então, aqui só para mostrar que dá para calcular a tensão ali de uma forma mais fácil. E então, aplicando aqui para o caso real, vamos imaginar que tenhamos duas tubulações multicamadas, uma instalada a 60 centímetros, como a norma prevê, e outra a 30 centímetros. E agora imagina que vai passar um caminhão para fazer o abastecimento de gás lá no condomínio. Tem lá 20 toneladas, que seja 15, 10. Beleza, esse caminhão passou por cima da tubulação, furou, amassou, vazou. Por quê? Porque, como a gente pode ver, a norma ISO, ela, que é específica para o sistema multicamadas, ela considera que, a partir de 0,9 kg/força por centímetro quadrado, vai ter um amassamento da tubulação. E o caminhão passando ali, segundo aqueles cálculos, vai gerar a 60 centímetros 0,66 kg/força por centímetro quadrado, e a 30 centímetros 1,94, que é maior do que isso daqui. Por isso que tem que ter 60 centímetros para garantir essa integridade física da tubulação e não ser amassada. É isso. E para comprovar que isso daí realmente existe mesmo, né? NBR 9649, que fala sobre redes coletoras de esgoto sanitário, prevê lá 90 centímetros ou 65 centímetros no mínimo, para ser assentados coletores nas vias de tráfego ou passeio público. E NBR 15645, que fala sobre obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais, no mínimo 60 centímetros também, considerando ainda tubos e aduelas de concreto, que são um pouquinho mais resistentes, né? E o último fator estressante ali seria a radiação ultravioleta. O polietileno ele é um polímero orgânico não estabilizado, condição que torna natural a degradação dele quando em contato direto com radiação ultravioleta e o oxigênio. Então, basicamente, a equação ali que define isso é essa daqui, não vou ficar me aprofundando nela, mas ali tem a radiação ultravioleta, causou uma cisão ali química, e aí entra em contato com o oxigênio, causa a degradação do sistema, da tubulação multicamadas, do polímero, né, basicamente. Isso, resumindo, configura o quê? Descoloração, perda de brilho, não nos interessa isso, mas fissuramento e queda da resistência mecânica aí interessa bastante a gente, que, no caso, levaria a um vazamento, um possível vazamento de gás do sistema, né, se tivesse instalado de forma exposta ali a esses fatores. E ele só para falar que a camada de alumínio ela tem essa função de barrar o O2, impedindo essa continuidade do polietileno externo para o polietileno externo, né, para não causar esse vazamento. Mas a norma ISO ela ainda exige que tenha essa proteção UV. Os próprios fabricantes sabem disso, eles indicam algumas formas de realizar essa proteção, como fitas, calhas, pinturas, até tubo preto aqui, que eles têm um componente químico a mais, estabilizantes de radiação UV, que inclusive pode ser objeto de futura atualização da norma, né? que teoricamente poderiam ser usados, mas na IN 08 não é admitido isso ainda. Então, basicamente, como conclusão do trabalho, eu vi que teve base e respaldo científico, está em consonância com normas internacionais e estrangeiras, e também, não menos importante, considero o desenvolvimento econômico, né? Que a tubulação multicamadas é um avanço ali na construção civil, acelera o processo, é mais barato, está menos incidente a índice de roubo de material, por exemplo, quando comparado com o cobre, né, que é um material bastante interessante ali, e consegui ver também que essa atualização da IN 08, ela
basicamente pode ser comparada como duas engrenagens, uma menor, que é o mundo real, que está em constante movimentação e rodando o tempo todo, evoluindo, e a normatização acaba sendo um pouco mais lenta, para dar uma volta